Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início nessa fase do plano de desenvolvimento, construção do plano de desenvolvimento institucional. E eu vou fazer uma fala, vou tentar ser breve, mas eu preciso contextualizar o que nós estamos fazendo dentro do que está acontecendo com o Instituto Federal, que por sua vez está atrelado a uma política está, né, a gente não sabe direito com o governo novo, há uma política de desenvolvimento do que se denominou rede, né, federal de ensino, pesquisa, ciência, ensino e pesquisa, que foi criado, essa rede, ela já existia, mas ela foi criada no final do ano de 2008, né, com a promulgação da lei que criou os institutos federais, e essa mesma lei cria a rede. A contextualização, ela se faz necessária porque a gente está falando de planejamento, né? E na hora que a gente fala de planejamento, a gente tem que ter alguns balizadores, a gente tem que ter algo, né, do que já existe, do que existiu muito recentemente, com esse breve histórico, para ver, né, quais são os cenários que nós podemos nos colocar no nosso planejamento interno, que nada mais é o PDI, dentre inúmeras definições. Eu gosto de algumas, né, quer dizer, eu digo que é uma espécie de pacto, um documento balizador do que nós vamos fazer, né, como vetor principal, né? Então, em relação a esses balizadores, eu diria que nós temos praticamente, né, todos eles colocados nos próprios documentos de criação do Instituto, e depois o que veio, tá? Então, numa breve história, tem colegas que já têm bastante tempo de casa, tem colegas que têm, eu digo, mais de 8 anos, né? Por incrível que pareça, isso já é muito tempo, mas a gente tem vários e vários colegas com menos de 5 anos, né? Se não estão aqui presentes, alguns estão, na grande maioria do Instituto nós somos praticamente, como que eu diria, Wisner, eu acho que nós fizemos uma contabilidade, acho que 75% hoje do Instituto são colegas de 4 anos ou menos. Então, é um estado de coisas em relação aos nossos servidores muito peculiar, e a gente tem que levar em consideração, né? Então, eu estou vendo aqui o professor Jacinto, né, do Campo São Paulo. Nós estamos juntos bem mais de 15 anos, né, professor? 25. Tá? Somos jurásticos, né, professor? Somos jurásticos. Então, o que nós temos de história recente, eu acho que a gente precisa pontuar. E essa historicização, a gente pode até, como que eu diria, a gente pode até negar, a gente pode até não aceitar, a gente pode até não concordar do jeito que foi feito, mas é um dado histórico. E esse entrelaçamento de acontecimentos, eles, ao mesmo tempo, você pode entender como uma mola motriz que vai nos jogar para um futuro, mas ao mesmo tempo você pode entender como uma amarra. Eu costumo entender como os dois, porque em nenhuma situação de nenhuma empresa, de nenhuma escola, tudo é tão ruim, mas nem tudo é tão bom. Então, nós temos que ter a história na mão, a gente tem que entender minimamente o que aconteceu e seguir o caminho. Então, o que nós temos, né, numa história recente? Nós temos na década de 80 as escolas técnicas federais e as agrotécnicas, né, praticamente um campus, né, na época não tinha essa denominação, era uma escola, um campus em cada capital.
Alguns lugares existiam unidades descentralizadas, nós tivemos duas, né? Nós temos aqui a Simone, que é de Cubatão, né? Originária de Cubatão, lá era unidade descentralizada. E os outros estados tinham praticamente a mesma situação. Alguns poucos tinham mais de 1 ou 2 ou 3 outras escolas, unidades descentralizadas. E tinha a rede de agrotécnicas, que foram criadas ao longo da década de 30, 40, 50. Um dado histórico que acontece até hoje. Lá em Brasília, né, grupos de deputados ou grupos econômicos, né, junto ao MEC, junto ao que era a Casa Civil de antigamente, conseguiram agrotécnicas em Minas, Santa Catarina, no Espírito Santo. São Paulo, por exemplo, nós não tivemos nenhuma agrotécnica. Nunca foi uma necessidade da elite ou do setor agropecuário. Então você pega esses últimos 40, 50 anos, o estado de coisa em relação ao que hoje é a rede é o seguinte: inúmeros estados com muitas agrotécnicas, 2, 3, 4, 5, Minas Gerais, algumas com 1 ou 2, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia. São Paulo, 0 de agrotécnica. E só uma escola incrustada lá no centro da cidade, na Rua Rapa, Júlio Marcondes Salgado, hoje onde é a Cracolândia, que em 1976 é criado um prédio onde quase todos vocês conhecem, onde está o Campo São Paulo hoje. Ora, esse agrupamento de escolas técnicas, né, que tem laboratórios, que foram comprados, né, o governo federal investia forte, né, há muita concorrência para esses cursos técnicos, praticamente não tinha tecnologia, não tinha licenciatura. Na verdade, a gente nem tinha atribuição para ter a abertura desses cursos. Quando chega no governo Fernando Henrique, né, e todo governo neoliberal, na sua cartilha, entende que o Estado tem que ser mínimo e que tem que privatizar, porque o setor privado, teoricamente, faz a gestão melhor que o setor público, vai querer, obviamente, se desvincular das escolas técnicas. A Constituição, à época recente, dizia que o ensino médio tinha que ir para o Estado e não para a União, né? Então o Pedro II, por exemplo, que tem escola maternal e primária, ficou perdido, né? O governo Fernando Henrique queria se desvencilhar dessas escolas técnicas, mas a época já era muito difícil, porque as escolas eram boas. Então como é que você vai justificar, né, jogar fora um aparelho do Estado que tem a sua eficiência? Então eles fizeram um torniquete financeiro, então 0 de investimento e diminuindo o custeio. Então a gente chega no meio da década de 90, né, em dezembro, o Paulinho Fernandes, que ainda hoje trabalha na reitoria, ele era o equivalente ao pró-reitor de administração, ele nos conta até hoje, é da área da mecânica de São Paulo. Ele conta, olha, Modena não tinha dinheiro para pagar luz em dezembro e janeiro. Como fazia? Ficava devendo. Era planejado. Bom, aí vem o decreto 2208, né? Quem estudou isso daí em pedagogia, em sociologia, diz o seguinte: olha, a expansão do governo Fernando Henrique vai ser o seguinte: nós temos o PROEP, um programa que vai construir escola. Quem vai gerir? É a mesma coisa, quem vai gerir é uma ONG, é uma fundação, é uma prefeitura, mais ou menos como o governo Alckmin faz hoje. Você quer um poupa-tempo, prefeita de Fernandópolis? Quero. Aí eu te mando o prédio, você contrata todo mundo. Assim, eu não quero, o governador. Mas é assim que vai ser. Então, nós sofremos muito na década de 90. É por isso que o governo dos tucanos é sempre muito bem avaliado dentro da escola, né? Até os conservadores, né, conseguem entender que foi um péssimo governo para os Cefedes. Muito bem, quando chega na década 00, né, o governo Lula vai entender que o ensino técnico é uma alavanca para a modernização do setor secundário da economia, principalmente da indústria, né? Não é nada diferente do que a Coreia fez e outros países, né, que resolveram ser autônomos, ter, né, independência
e fazer a sua revolução industrial, e para isso precisa o quê? Precisa de recursos, precisa de investimentos, mas precisa de mão de obra, então precisa ter educação e formação. Então, imaginando essas três grandes engrenagens, eles vão fazer um PAC, que é um programa de investimento, eles vão fazer uma tentativa de abordagem ao setor industrial do país e agroindustrial, né, para que eles invistam, e um grande projeto que, que são os institutos federais, que é o ProUni, que é a criação da rede dos institutos. Então é nesse contexto que nós nascemos, né, com essa missão. É uma missão que está dada para o desenvolvimento do país, que está dada para a gente, lá na ponta, né, ter um menino, uma menina, um jovem senhor, né, não só colocado no mercado de trabalho, mas recolocado também. É por isso que tem a tal da verticalização. E aí nós professores e os técnicos administrativos têm, né, como tarefa final o quê? Fazer qualificação, o curso FIC, né, fazer inúmeras outras qualificações que tem outras denominações. É por isso que nós continuamos com a tarefa de fazer ensino médio integrado, ok? Concomitante subsequente também, mas a tarefa é o integrado, preferencialmente integrado, está no artigo 6 ou no artigo 7 da 11.892, tá? Por quê? Porque não adianta requalificar aqueles grandes grupos de brasileiros que já estão no mercado de trabalho, mas tem que formar a nova geração, tá? Então a tal de verticalização é isso. Né? Quer dizer, agora, a gente precisa de tecnólogos, a gente precisa de engenheiros. Então é por isso que tem um dos balizadores, 50% das nossas vagas é para o ensino técnico, né? Os 20% é formação de professores, não precisa ser necessariamente licenciatura. Por quê? Porque você precisa, inclusive, qualificar os nossos próprios professores. Eu sou engenheiro civil, eu não estudei metodologia de ensino. Então, acho razoável entender um pouco mais do mundo da educação. E os outros 30%, a gente podia escolher ou um pouco mais dos dois, ou engenharia, pós-graduação. Então, vejam que lá na ponta, nós na ponta aqui, nós fazíamos parte, e é essa a nossa tentativa de manter, acreditar num país que precisa ser autônomo, acreditar num país que precisa ter a sua independência, que precisa ter a sua política de ciência e tecnologia não acabada, esfacelada do jeito que está, né? pelo total drenamento dos recursos, de investimento e de custeio. O Ministério da Ciência e Tecnologia está pior do que o MEC, está muito pior, né? Então, quem acredita, quem é minimamente nacionalista, e não estou falando de ideologia, não. Eu estou falando assim, de ter orgulho. Sabe aquele orgulho quando a gente vai para o exterior e fala, que organizado, né, é esse metrô da Holanda? Que organizado é esse sistema de escolas técnicas da Flórida? Ou os colleges do Canadá? Sabe aquela coisa que dá orgulho? É disso que eu estou falando. Eles conseguiram isso porque eles foram minimamente nacionalistas, não entregaram as suas reservas, ficaram para eles, para investir no próprio povo. Então, os institutos federais, a nossa função finalística é nessa engrenagem, para o desenvolvimento de uma pauta soberana. A soberania do país não se dá só tomando conta das bordas, né, da fronteira. Não. Soberania é quando você diz, o pré-sal, uma parte dos royalties vai alavancar, né, a educação, via Plano Nacional de Educação lá na meta 20. Ora, nós estamos aqui, né, para planejar o que nós seremos. O que está dado para nós sermos, né, pela lei, a lei indica isso que eu acabei de dizer, né? Quando a gente faz a decodificação da 11.892 e depois o acordo de metas, e aí, com muitas ressalvas, né? A gente mesmo tem ressalvas,
ao que veio do plano de metas, esse é um dado. Esse é um dado que nós temos que ter como pano de fundo. Agora, como que a gente, né, pode trafegar ou deveria trafegar, ou gostaria, ou acharia razoável? Você pode colocar uma figura de linguagem, um termo que você bem entender, né? Eu acho que a gente não pode arredar pé dessa nossa missão de formar, né, de formar o melhor aluno, né, seja o mercado de trabalho, seja para a organização social, seja para a indústria, seja para a agroindústria, seja para ele ser empreendedor, seja para ele trabalhar em alguma parte da economia solidária, não importa, né? A gente tem que formar o melhor aluno. E para formar o melhor aluno, nós temos que ter algumas condições. As condições internas que nós vamos planejar, né, elas estão dadas, né, eu costumo dizer o seguinte: nós podemos decidir mais ou menos como um poeta quando decide fazer um soneto. Dentro do soneto ele pode criar muitas coisas, mas tem um quadrado do soneto. Eu vivo me esquecendo isso. São dois quartetos, 2 terceiros e ainda tem a chave de ouro. Não é isso? Então é mais ou menos esse o quadro que nós temos aqui. Nós podemos planejar muita coisa, mas nós temos esse quadrado, nós temos esse molde. E o molde são os modelos. Os moldes estão na lei, né? Porque depois que a lei foi criada, foi preciso institucionalizar, e isso veio na base de modelos. Quais são os modelos? Né? Ontem um rapaz de São Paulo perguntou assim para mim. Nós estávamos numa reunião dos assessores internacionais. Professor, o que você acha de ter uma pró-reitoria, né, ligada às questões da internacionalização? Eu falei, ótimo, eu concordo, só que a lei só me deu 5 pró-reitorias. Se eu crio uma dessa, a gente pode criar, a PDI pode criar, né? A gente tem que matar uma, então me diz qual eu tiro. Aí ele fala, então tá, professor, é diferente, não é? Os professores de português, não, nem tanto de português, mas os professores que a gente conseguiu agora trazer do núcleo comum, inglês, artes, filosofia, história, eles estão reclamando, educação física, eles já estão pleiteando o segundo, porque é razoável. Eu também acho que é razoável. Só que nós batemos o teto do modelo do campus, que é 70-45, no campus São Paulo é 350, né, professores, e quantos administrativos? 250 administrativos. Tem modelo. Então, também é outra caixinha que nós temos né, que nos amarra. E nós temos que levar em consideração tudo isso. Agora, se nós temos, e aí não tem como fugir muito disso, nós temos a responsabilidade não só de acreditar num projeto de escola, né, que está ligado ao futuro do país, à soberania do país, mas que também é inclusivo, que para você imaginar um aluno formado para essa sociedade, você não vai poder esquecer da dimensão da cultura, da dimensão do esporte e cultura, da dimensão do domínio das línguas. Você não vai poder abrir mão de tudo que é isso, tudo que é mais importante na formação de um jovem, que foi importante na nossa formação. Então, essa fala, que eu já estou terminando, é para resgatar, né, esse histórico, e para resgatar principalmente a ideia de ter uma escola que, quando a gente diz que é de qualidade porque é inclusiva, porque ela dá conta da política de gênero, que ela dá conta da política que cuida da inclusão, da política que cuida do jovem, que cuida dos nossos servidores, das nossas carreiras, porque a gente precisa ter o melhor ensino. E aí, a minha última fala no seguinte aspecto.
nós teremos momentaneamente tempos difíceis. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como que nós, que somos taxados como uma instituição que é muito onerosa e que para um governo neoliberal é gasto, nós somos considerados gasto, como que a gente sobrevive? Porque a gente acredita que nós não somos gasto, nós somos investimento. Como que a gente sobrevive? E aí eu vou dizer para vocês: a gente sobrevive fazendo o melhor, a melhor escola que a gente pode fazer. A gente sobrevive criando condições para o nosso aluno também fazer inovação, também fazer pesquisa e também fazer ações de extensão. A gente vai ser cada vez mais importante na hora que a gente estiver inserido no nosso município e inserido no nosso entorno de município, inclusive como preconiza a lei, os traz dos arranjos produtivos e arranjos sociais. Na hora que a gente fizer cada vez mais a diferença a favor, aí sim nós estaremos garantidos. E como que a gente faz isso? De novo, e por último, a gente faz a melhor escola, que passa pelo melhor planejamento, com todas essas limitações que nós temos. Então, meus queridos, vocês estão num arranjo, vocês são multiplicadores. É importante que vocês reflitam sobre essa situação. Se vocês acharem que tem alguma significância o que nós estamos fazendo, então vamos para cima. Vamos para cima da sociedade, oferecendo o que a gente tem que fazer. É só isso, é só fazer o que a gente tem que fazer, mas fazer profundamente, fazer tendo essa perspectiva. Não é só o melhor aluno, é o melhor aluno para a melhor sociedade, porque a sociedade vai ficar mais, ela vai ficar mais madura, ela vai ter mais qualidade, vai ter mais dinheiro, vai ter mais qualidade de vida, na medida em que a gente tiver grandes anseios. E é isso que nós temos que ser, na escola e até como cidadãos, ok? Então, obrigado, desculpa ter sido muito prolixo e até extenso, mas é importante que nós pontuemos coisas dessa natureza. Então, bons trabalhos a vocês, eu passo a palavra aqui, obrigado pela atenção, e talvez eu volte até no final do dia aqui para dar uma despedida para vocês, tá? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas aí. Primeiro eu quero agradecer, vocês por terem aceitado o nosso convite aí para participar da construção do planejamento do Instituto Federal para os próximos aí 5 anos, porque eu considero que nós já começamos esse ano planejando e vamos continuar o ano que vem planejando também. Então, queria agradecer vocês que se dispuseram a pegar o carro, o ônibus, e acordar mais cedo e vir aqui para discutir a nossa escola. Segundo, vou ser bem breve, tá? Porque a gente precisa começar o trabalho já. Aproveitando a fala do Modena aí, que é sempre bom ouvir, nos dá uma aula de história e de política, É muito bom mesmo ouvir. Aproveitando o gancho da fala dele, na questão dos valores, eu acho que de forma inédita apareceram dois que eu considero muito importantes e que estão reaparecendo e estão sendo rediscutidos nesses encontros aí pelos campos, que é a questão da identidade do Instituto Federal de São Paulo, que é um assunto, uma discussão que vem sendo feita por todos os institutos no país, Nós somos razoavelmente novos como institutos federais e a gente vem sofrendo essas crises de identidade porque mexem muito conosco, De escola federal, rapidamente passamos para a Cefet, a nossa existência como Cefet foi curta, rapidamente nos transformamos em institutos federais. E o que somos hoje?
E essa questão da identidade, ela passa justamente por isso que o Modena falou, 75%, 80% dos nossos servidores têm menos de 4 anos. Então, nós precisamos fornecer via PDI esse histórico da instituição. O que nós somos hoje? Qual caminho nós trilhamos para sermos o que somos hoje? Quais os subsídios que nós temos para discutir a nossa identidade? Então esse é um ponto que vai aparecer com frequência, e que bom que apareça, né? Porque nós precisamos realmente definir hoje o que somos. Ainda estamos perdidos, né? Uma discussão que nós fazemos com frequência na reitoria. O professor hoje, que ingressa no Instituto Federal, ele vem, eu estou dando um exemplo de professor, mas servidor em geral. O professor porque está mais próximo da nossa carreira, que nós somos docentes, né? Mas ele vem com uma formação em pós-graduação dentro de uma universidade, a vida dele toda foi dentro de uma universidade, então ele vem com essa história da universidade, chega aqui, ele pensa que vai trabalhar numa universidade, mas não vai, porque ele tem que dar aula desde o ensino médio, a graduação e a pós-graduação, e aí ele fica perdido. Porque o que esse professor é? Ele é um professor universitário, ele vai dar aula, não vai dar aula só para o curso superior, não vai dar aula só para o mestrado. A mesma coisa, imagino, o administrativo, né? Ele tem que lidar com o público lá, desde adolescentes até o público de EJA, né? Que normalmente é um pouquinho mais velho. Então, essa identidade é bom que se discuta. Um segundo assunto que vem sendo pautado com frequência, e que bom também que isso vem sendo pautado, é a questão da sustentabilidade. Tudo, obviamente, dentro daquele cenário que muitos julgaram extremamente pessimista, né, mas é o cenário real. Nós estamos vivendo como o Modena bem disse, um cenário em que nós estamos sendo e seremos muito mais atacados nos próximos anos, até no sentido de qual importância nós temos. Se não tem importância, então relega ali o último plano dentro da importância do futuro. Então a questão da sustentabilidade, que vai reaparecer também, nós estamos vivendo hoje num mundo e que nós temos que passar isso para os alunos, né, em que há uma escassez de recursos naturais. Só como um exemplo, né, a sustentabilidade está sendo tratada como algo muito mais amplo. Então isso tem que ser discutido também. Que bom que tenha aparecido, e isso tem que ser refletido no documento final do PDI. Bom, é isso que eu tinha que falar. Vou passar a palavra aqui para o Jean. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos e todas que vieram. E todos aí, vou ficar com vocês, imagino, até o final da tarde, acompanhando os trabalhos. E um bom trabalho aí para todos nós. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Muito obrigado às palavras do nosso reitor, do Modena, do Isner aqui, que a gente sempre aprende muito com eles, né? É sempre muito enriquecedor. Pessoal, a minha fala ela é mais no sentido de apresentar um resgate aqui do que foi feito já no PDI, tá? O que foi feito durante esse ano, e um pouco do planejamento das etapas do ano que vem, que também são questões que têm sido colocadas para a gente, como vai ser, próximas etapas, etc. Tá? Então, vou fazer uma apresentação breve aqui do que já foi feito, e depois a gente passa para a explicação dos trabalhos do dia, já no detalhamento do decorrer das atividades, tá bom? Vou tentar ser breve para a gente começar já com os trabalhos. Então, em abril, nós iniciamos o estudo de uma série de documentos sobre legislação, né? Fizemos leitura de metodologia de outros institutos federais, vários documentos norteadores, então a gente tem mais ou menos
aproximadamente 29 documentos. Vários deles a gente colocou no site, na página do PDI, então esses documentos estão lá. Então tem vários acórdãos, decretos, documentos internos, lei, portaria, está tudo lá, tá? Tudo não, né? Mas uma boa parte. Em maio, nós elaboramos a proposta de metodologia, que foi baseada no modelo do FDI, que é o Fórum de Desenvolvimento Institucional. Essa metodologia ela prevê alguns tipos de comissões, né? A comissão central, a comissão de sistematização, as comissões locais e as comissões temáticas, que eu já vou apresentar um pouco posteriormente aí, tá bom? Essa proposta foi apresentada no Conselho Superior no dia 6 de junho, e aí saiu a resolução número 53 de 2017. Tá? Em junho ainda, nós apresentamos a metodologia para o Colégio de Dirigentes, discutimos ali como que ia ser, recebemos algumas sugestões. E aí, já estava no final, a Colégio de Dirigentes foi no finalzinho de junho, né? Então a eleição da Comissão Central acabou ficando, a gente teve férias, recesso no meio do ano, então acabou ficando no finalzinho de julho, começo de agosto. Nós fizemos a eleição da Comissão Central de Sistema Aurora, publicamos no começo, na primeira quinzena ainda de agosto, lá, dia 14 de agosto. A gente tem procurado publicizar todas as ações sempre, matérias no site, a comunicação social tem cobrido bastante tudo que a gente tem feito. 22 de agosto, aí a gente teve a posse, então publicou dia 14, dia 22 de agosto a gente já fez a posse, a primeira reunião da Comissão Central, em que foram definidas as composições das comissões locais. Então, por isso que a gente não disparou o processo antes das locais, a gente tinha que esperar a Comissão Central ser formada para definir como que seriam as locais. E aí, no dia 28, na semana seguinte, a gente fez um seminário de desenvolvimento institucional com os diretores e mais um convidado de cada campus, na ocasião, e a ideia era sensibilizar os diretores da importância desse trabalho que estava sendo iniciado. Então nós tivemos palestrantes de fora, de outras instituições que vieram falar com a gente, mesas redondas, falando de planejamento e da experiência do PDI em outras instituições. Foi uma tarde toda e a ideia é isso mesmo, né? Sensibilizar os diretores gerais e todos os envolvidos lá desse trabalho que estava iniciando. E aí, depois, logo em seguida, a gente disparou o processo de composição das comissões locais. Tá? Terminou no dia 2 de outubro. Assim, não terminou ainda, né? A gente teve vários campos que atrasaram bastante. Na verdade, quando a gente disparou em agosto, a data inicial era dia 22 de setembro para terminar a eleição. Nós recebemos muitos pedidos para esse prazo ser estendido, prorrogado. Aí nós prorrogamos mais uns dias, foi para 2 de outubro ainda. Precisamos esperar mais um pouco o pessoal terminar as eleições nos campos. A gente fez algumas chamadas. E aí no dia 10 de outubro a gente fez a segunda reunião da Comissão Central. Nessa reunião foram discutidos os primeiros itens do capítulo 1. Foi feita uma proposta de missão, visão, valores e discutimos cenários e desafios estratégicos que seriam discutidos nos campos. Tá? Logo na semana seguinte, aí sim com as comissões já montadas nos campos, os que não tinham terminado a eleição, né, teve que mandar algum representante mesmo com a eleição em andamento. Mas aí a gente fez a capacitação dos multiplicadores das comissões locais, numa reunião presencial no dia 18 de outubro. Tem alguns registros aí. E aí, depois da capacitação, a gente passou para o solo de desenvolvimento institucional, por campos. Né? Então, depois dessa reunião do dia 18, a tarefa das comissões locais eram esses multiplicadores que vieram na reunião passar as informações para as comissões locais iniciarem esses trabalhos. Né? E aí, como que foram feitos os trabalhos? A gente teve diversas formas de trabalhar, né? A gente procurou sempre respeitar muito a autonomia do campus e os trabalhos das comissões locais. Então, algumas comissões locais fizeram formulários próprios, outros fizeram de papel, outros usaram links que a gente mandou como sugestão, né? Alguns fizeram mais presencial, outros fizeram mais online, alguns fizeram a enquete primeiro, depois fez um fórum presencial, outros fizeram um fórum presencial primeiro, a enquete depois.
Enfim, a gente procurou sempre dar o apoio às comissões locais, mas respeitando a metodologia, as ferramentas que cada comissão local preferiu utilizar. E aqui eu quero fazer um parênteses e parabenizar. Aqui tem só algumas fotos, gente, que o pessoal mandou para a gente nos relatórios, os trabalhos que foram feitos. E eu gostaria de parabenizar muito o trabalho das comissões locais que foram feitas até agora. Tá? A gente sabe que foi um prazo relativamente curto e principalmente o fato de estar no final do semestre, né? A gente sabe que é complicado fazer isso, mas felizmente a gente tem pessoas muito competentes e comprometidas, engajadas no Instituto, né? E que conseguiram fazer esse trabalho. Então a Comissão Central, a reitoria, a gente agradece o trabalho de vocês, tivemos uma ampla participação, então parabéns mesmo, tá? Não é da boca para fora, e a gente espera que esse engajamento, esse comprometimento de vocês continuem no ano seguinte. Eu já vou mostrar as próximas etapas, para vocês entenderem até por que a gente teve que fazer essa primeira etapa nesse período agora, tá bom? Então parabéns para as comissões locais, para os trabalhos que foram enviados. A gente, pela nossa conta, a gente chegou aí a quase 3.900 pessoas participantes, mas a gente acredita que esse número é até maior, tá? Porque nos relatórios, a gente sabe que tem reuniões que foram, os setores, né, levaram sugestões, então é difícil quantificar, às vezes teve discussões nas áreas, e aí levou para o Fórum de Desenvolvimento Institucional. Então esse número que a gente tem aqui é o piso, né? É a base. A gente sabe que mais pessoas tiveram participação e isso foi muito importante. A gente teve participação de público externo, bastante gente, docente, técnico administrativo, muito aluno respondendo, participando das enquetes. Isso é um trabalho de vocês, tá? Então teve um alcance muito legal. Imagino se a gente tivesse mais tempo, porque, né, vocês fariam lá nos campos, conseguiria atingir todo mundo, tá bom? Bom, estamos aqui, né, na Conferência de Desenvolvimento Institucional, então hoje qual que é a nossa tarefa aí? É consolidar as discussões feitas nos campos, em seus fóruns de desenvolvimento institucionais e as consultas à comunidade. Eu já vou passar a palavra depois para a explicação de como serão as atividades. E próximas etapas. Então, pessoal, esse ano aqui ainda a gente vai discutir os resultados obtidos com os fóruns de desenvolvimento institucional e a conferência de hoje. Em dezembro ainda, a gente já vai iniciar um GT para a formulação de indicadores e metas. O que é esse GT? É um grupo de trabalho com pessoas que já trabalham com indicadores, né? Já trabalham dentro dos indicadores que nós somos legalmente cobrados, né? Como o professor Modena falou aqui, né? A gente tem uma série de fatores legais, de limitantes, que a gente tem que responder por esses números. Então, uma equipe técnica que vai propor indicadores e metas a partir dos objetivos, dos resultados esperados que forem elencados na conferência, tá? E aí depois as comissões locais, elas terão uma devolutiva dos trabalhos desse GT. Esse é um trabalho mais técnico, por isso que vai ser na forma de grupo de trabalho, com uma devolutiva para as comissões locais depois, tá? Em janeiro, férias. Fevereiro, a gente retoma as atividades, então, com a apresentação das propostas de indicadores e metas para as locais. Em março, a gente pretende apresentar o perfil institucional ao Conselho Superior. E a partir daí a gente começa a elaboração dos demais capítulos e o trabalho das comissões temáticas. Bom, esse trabalho das comissões temáticas ele vai ser durante o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então, até o finalzinho de junho, começo de julho, a gente deve começar em julho, sistematizar os resultados das comissões temáticas. Para agosto, conseguimos fazer uma consulta pública. Setembro, uma compilação dessas contribuições. Em outubro, uma audiência pública final. Novembro, submissão ao Conselho Superior. E após a submissão e tudo já finalizado, diagramação, adequações finais para publicação em dezembro do ano que vem. Então, os trabalhos das comissões temáticas, eles vão iniciar em março, né, e devem percorrer todo o primeiro semestre do ano que vem. Então, esse é o momento que a gente vai ter maior demanda aí das locais. Como comissões temáticas, a gente ainda vai fechar na comissão central a composição exatamente dessas temáticas, tá?
mas a gente deve ter 6 temáticas, e não necessariamente as temáticas refletem capítulos, tá? Tem temáticas que tem mais de um capítulo envolvido aí. Então a gente tem um projeto político institucional, que a gente sabe que é uma das temáticas que mais vai ter demandas para os locais, que mais a gente tem discussões, contribuições, a gente vai rever o nosso PPI. E a comissão temática 2, que é de plano de oferta de cursos e vagas, que também é uma temática que deve demandar bastante discussão nos campos, tá? Depois, né, nós temos as temáticas de gestão de pessoas, plano de comunicação institucional, infraestrutura e expansão, aspectos financeiros e orçamentários e sustentabilidade, e uma temática de governança, gestão de riscos, compliance, acompanhamento e avaliação do desenvolvimento institucional, tá? Essas temáticas, elas são compostas, como a metodologia lá no Conselho Superior já previa, né, elas são compostas por membros que já são das pastas dos temas, das temáticas. Pessoas que já trabalham com o tema, a gente sabe que a gente não está partindo do zero, a gente tem vários documentos aí, a gente tem um PDI também que está se encerrando no ano que vem. Então, as comissões temáticas são pessoas que já são especialistas nas áreas, tá? Como que as temáticas vão trabalhar? Elas terão autonomia para trabalhar assim como os locais tiveram, tá? Com a sistematização sempre dando todo o apoio, o que a gente sabe é que as temáticas sempre vão demandar a participação das locais. Qual a metodologia, qual o prazo, como que vai ser? Cada temática vai definir a sua, tá bom? E aí a central vai monitorar e acompanhar esses trabalhos. Sempre dentro dessa perspectiva de contribuição com as locais e participação dos locais. Tá bom? Então, pessoal, por tudo isso, né, é que a gente precisou contar com esse apoio de vocês para a gente fazer esses trabalhos até o final desse ano. Tá? Então, acho que está aí o cronograma. Vocês receberam também aí na pastinha de vocês, né, um cronograma aí. E a gente vai iniciar então os trabalhos agora da parte da manhã, tá bom? Então, agradeço novamente a presença de todos, agradeço todos os relatórios que foram enviados, todos os trabalhos que foram feitos com muito afinco todo esse período aí que vocês já entraram nessa, né? Então, agradeço bastante. Eu vou passar a palavra ao Greiner. O Greiner ele tem mestrado em educação, doutorado em política científica, ele já trabalha com gestão pública e tem uma larga experiência. Tem uma experiência com planejamento estratégico institucional, inclusive com um curso lá na Fundação Alpadia, na Venezuela. Então, ele tem uma bagagem muito grande, ele tem nos orientado nesse primeiro capítulo do perfil institucional. Ele tem sido o orientador dessas etapas e desses trabalhos que nós estamos fazendo conjuntamente, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para ele, porque ele passa as atividades durante o dia. Obrigado. Vou aqui apenas apresentar a tarefa do dia, tentando responder um desafio colocado por Jean, Cristiano, pela comissão como um todo, né? Como num dia de trabalho receber 30, 36, no final não sei quantos chegaram, até ontem não chegando ainda, né? Trabalhos feitos por comissões locais e unidades diferenciadas, abriu possibilidade que todos falem, abrir espaço para debate, né? Então, assim, organizar uma dinâmica de trabalho que permita que todo mundo possa participar de alguma forma dentro de um dia, né? Certamente que abrir aqui cada um falar o seu seria uma coisa chatíssima que não ia durar um dia, 2 dias, não ia levar a lugar nenhum. Então, o que nós propusemos como processo de trabalho? Vou falar 5 minutos, né? E depois nós vamos nos deslocar para as salas de trabalho, né? Antes da Cristina sair, eu, Jean e Cristiano, vamos ser mediadores nos grupos, tá certo? Você também? Você não? Quem são os mediadores? O Jair, eu vi ali. Tá. Então nós somos 7 mediadores, isso, perfeito. Cada um num grupo para servir de apoio, né? Então, o que está sendo proposto como trabalho?
São 7 grupos em 7 salas. Por que é 7? Porque lá no início, o Jean apresentou, foram apontados como estratégia geral do Instituto para o próximo período 7 desafios estratégicos. A gente agrupou por 7, porque tem a tarefa com isso. Em cada uma dessas salas, as salas já estão prontas lá no local, tem um painel colado na parede com o nome do desafio estratégico e um agregado de resultados esperados para aquele desafio que saiu dos relatórios que nós recebemos. Nós fizemos um compilado de 23 relatórios que chegaram até sábado, dia 2. Né? Depois nós chegaram mais alguns. 23, né? Porque pode ter mais depois, a gente não viu. Mas aí eles têm lá um nome do desafio estratégico, tem 10, 12 formulações de resultado. Alguns campos mandaram 30, né? Alguns mandaram 3 pequenos, né? Mas que a gente acha que pega tudo que foi falado. E o grupo vai debater em cima disso. Em cada grupo estarão representantes de 5 campos que poderão apresentar um relato de como foi essa experiência de outubro, novembro até aqui. Né? Como é que foram os debates, que dificuldade enfrentou, que resultado chegou. Né? Cada grupo contará com o mediador e escolherá no início um relator ou uma relatora para apresentar à plenária uma síntese da discussão do grupo que vai ser aqui nessa sala às 2h30 da tarde, depois do almoço. Então tem uma tarefa para o produto, né? De agora, 10 da manhã até o horário de almoço, 5 campos se reúnem em cada sala, um relato para o outro, debatem lá e depois um relator vem aqui e apresenta para os demais o que aconteceu. Aí, pontos prioritários, o que deu problema, coisa que deu muito certo, o que eu gostaria de destacar da minha experiência, o relator vai agregar de 5 campos. Né? Essa foi a ideia, não sei se estavam todos aqui. Então, às 10 vai ser, na verdade, vai ser 10 e 15. Né? Isso é a dificuldade agora. Início do trabalho em grupos, que os mediadores têm o roteirinho deles, né? A Cristiane montou as partes. Mediador inicia o trabalho com a escolha de um relator. Em seguida, cada campus presente lá apresenta o relato dos trabalhos de sua comissão local. 10 minutos para cada um. Vai dar 50 minutos, quase 1 hora, essa primeira rodada de cada um fala do que foi a sua experiência. Então, com isso a gente consegue, minimamente, abrir um espaço de troca de experiências, vamos saber como é que foi a experiência do outro e ver e completar. Após os relatos, organizar debate entre os presentes, o mediador vai fazer isso com o relator, para que sejam destacados os pontos comuns, temas considerados mais importantes para ser trazidos aqui na plenária. Pontos positivos, pontos negativos e tudo mais. Relator finaliza a síntese das discussões e verifica com os participantes. Olha, eu estou pensando em falar isso na plenária, é isso mesmo? Morreu. Aí foi a primeira 1h30 de trabalho. Às 11h30, e aí o mediador e o relator, ou a relatora, né, a mediadora, vão lá contando o tempo, porque é um produto, né? Nós temos que cumprir a tarefa até a hora do almoço. Vai ocorrer o trabalho 2. Do que se trata o trabalho 2? Olhar um painel de desafio estratégico com resultados apresentados. E fazer um debate em cima disso. Está faltando resultado? Discordo disso. No meu campus teve uma discussão de resultado e tem um resultado que não está aparecendo nesse painel aí. Eu acho muito importante ter que incluir. É esse o debate. Como nós estamos falando de resultados, nós estamos pensando aqui. O Instituto Federal de São Paulo, 2019-2023. Onde a gente quer chegar? Lá no final de 2023. Não é para janeiro, fevereiro agora. Janeiro é férias, não é para fevereiro, depois do carnaval. Não, é um processo de longa maturação, né? Que temos que fazer etapa a etapa e tal. E aí a gente vai chegar. Pelo que o Jean acabou de explicar, esse produto todo, dos 36 relatórios de comissões locais, com todas as indicações que estão ali, já vão ser alvo de trabalho agora no início do ano, não, agora em dezembro já, começar a discutir indicadores e metas, para orientar todo o processo. Né? Então, não é necessário que hoje tenhamos uma formulação precisa, acabada, mas isso já vai dar uma orientação para a comissão local seguir com o trabalho. Tá? E levando em conta também que a realidade de cada campus é a realidade de cada campus. Né? E nós estamos aqui olhando para o Instituto como um todo. Certo? Existe essa... Né? O Instituto de São Paulo é bem diferenciado, muito grande. Peço para prestar atenção nesse item. Os presentes não precisam obrigatoriamente ficar nas salas em que fizeram a tarefa 1. Está claro isso?
Deixa eu ver, em que sala que você vai estar? Só perguntar. Ele está na sala 4. O tema da sala 4 é a interação ensino, pesquisa e extensão, se não me engano. Né? Aí ele falou, não, eu queria contribuir nessa discussão de resultado, eu queria contribuir na discussão de informática, porque eu acho que eu posso contribuir mais. É possível nessa hora trocar de sala, tá legal? Cada um vai para a sala que tiver mais interesse, se quiser. Se quiser continuar na sala, está tranquilo. Então a gente abre espaço também para que as pessoas possam circular e contribuir melhor. Nós vamos ficar olhando, né? O Luiz Coleto, que está aqui, nosso chefe geral aqui, ele vai ficar olhando assim, não dá para ter uma sala com 25 pessoas e uma sala com 3 debatendo. A gente vai tentar segurar um pouquinho, né? Se tiver esvaziamento, mas creio que tranquilamente, com autogestão, a gente se organiza. O produto final da tarefa 2 é que o grupo debate para um desafio estratégico e indique ali 3, 5 resultados esperados que esse grupo considera os mais importantes, prioritários. Isso vai ser indicado para a Comissão Central. Para esse desafio nós debatemos tudo que nós vimos ali e eu acho que o principal é isso aqui. Está claro? Nós já temos adesivos para voto, se o grupo quiser votar e tal, mas conversando resolve. E tem aí, para isso, de 11h30 até o horário de almoço. Tá legal? Até 1h, vai ser 15 para 1 hora. Né? Então, no finalzinho aí, terminando, né? 20h30, 15 para 1, o relator, a relatora finaliza a síntese das discussões, verifica com os presentes na sala e prepara para apresentar os 2 produtos, todos, como começa ali, à plenária aqui às 14h30. Às 14h30, cada relator das 7 salas dá o seu recado, a gente vai abrir a palavra, o debate, vai formar uma mesa aqui, né? A Comissão Central e tudo mais. Então temos 2 produtos colocados, que é a síntese da experiência dos locais e a discussão do painel de resultados por desafio. Claro? Esses produtos serão entregues à Comissão Central como insumo para desenvolver os trabalhos a seguir. O debate aqui na plenária a apresentação vai de 2h30 até perto das 16h. Depois a gente monta a mesa para debate aberto, plenária, dúvidas, questionamentos. A ideia é encerrar por volta de 17h30. O roteiro de vocês está marcando 18 horas, mas a gente acha que 17h30 dá para acabar. Para todo mundo ter um horizonte de onde vai isso. Né? Tudo bem? Qualquer dúvida aí, os mediadores vão estar também respondendo questões lá na sala, tá legal? Eu vi a Cristiane saindo daqui, ela já foi para lá, porque ela vai entregar a pasta individual com todos os insumos para cada um, lá naquele local onde estava o café, né? E dali você já se direciona para a sala, vai assinar a lista de presença lá também. Tá certo? Vai estar tudo lá. Quem não pegou, pega lá a primeira pasta, vai pegar a segunda pasta. Tudo bem? Agradeço, vamos lá, vamos à obra. Só lembra que a sala foi dividida, né? Uma parte do café. Lá a gente orienta. Tem 3 salas no Instituto, 4 no Centro de Informação da Educação. Tá bem? Muito obrigado. Até já.